Olá, eu sou o Marcos Valério XR, hoje é o dia 12 de maio de 2020. E bem, temos duas grandes tradições a respeito daquilo que nós poderíamos chamar de a origem do mal. Lembrando que eu não acredito na essencialidade do mal, mas para esse assunto aqui, isso não é relevante. Uma tradição filosófica diz que a origem de todo mal é a ignorância, especialmente popularizado pela máxima socrática. E a tradição cristã teológica pode ser um pouco confuso assim à primeira vista, mas você pode dizer que o mal primordial, o pecado original verdadeiro, é o orgulho. Isso está embasado no fato de que todo mal existente pela cosmovisão cristã, ele se deu a partir do momento da queda dos anjos, a partir do momento que Lúcifer se rebela. E o motivo dessa rebelião é o orgulho. O orgulho, no caso, é o sentimento de autossuficiência, de alguém que acha que não precisa do outro e que é capaz de fazer as coisas por si próprio, no caso, que não precisa de Deus. Eu levei um certo tempo para conseguir ver uma dinâmica mais clara entre essas duas concepções, entre a origem, a raiz de todo mal, como sendo a ignorância ou o orgulho. Via de regra, grandes tradições, elas costumam se harmonizar de alguma forma, nem sempre evidente. Mas eu cheguei a essa conclusão há algum tempo atrás, de que é possível conciliar assim de uma forma bastante clara, porque de uma certa forma elas acabam se comunicando e explicando muito bem o que de fato acontece e que é especialmente evidente em momentos como nós temos agora. De fato, a ignorância, ela gera um estado inicial de vulnerabilidade, onde você se torna fácil de ser enganado. Não se pode condenar uma pessoa apenas por ser ignorante. É por isso que eu sempre fui um pouco pé atrás com essa visão, porque a ignorância em si é um estado mais de carência do que um estado de verdadeira predisposição ao vício. Mas ela facilmente se torna um estado efetivamente vicioso quando ela vai um pouco além do simples não saber as coisas. E aí o que acontece é que existe uma máxima de Mark Twain, escritor norte-americano, cujo o nome verdadeiro é Samuel Clemens, que ele disse o seguinte: é mais fácil enganar as pessoas do que convencê-las de que elas foram enganadas. É mais fácil mantê-las na ilusão do que libertá-las da ilusão. E aí é que essa dinâmica fica bastante clara, porque num primeiro momento você pode ser colocado no mau caminho pela ignorância. Você foi vitimado por um manipulador e se colocou numa situação de erro cumulativo. Mas aí é que está o detalhe: quando alguém tenta te tirar desse erro, é aí que sobe o orgulho, porque ela não gosta de admitir que foi enganada. Essa que é a grande tragédia. Se esse orgulho agisse antes, gerando nela um senso crítico para saber se realmente aquilo lá que estavam dizendo para ela é verdadeiro, poderia ter evitado que ela fosse manipulada. Mas depois que ela foi enganada, que ela abraçou aquela crença falsa, ela passa a se apegar àquilo de tal forma que tirar ela dessa crença se torna muito mais difícil que mantê-la lá ou que enganar outras pessoas. E esse motivo pela qual ela continua agarrada à crença é orgulho. Então eles formam um par verdadeiramente infernal: a ignorância, tornando a pessoa vulnerável ao engano, e posteriormente o orgulho, aprisionando-a em definitivo a esse engano. De uma certa forma, as duas tradições dizem algo a respeito desse grande problema. A ignorância, no caso, especialmente Sócrates, colocava não apenas o fato de não saber, mas sobretudo de não saber que não se sabe, que de certa forma dá no mesmo, é um não saber generalizado. Mas pessoalmente,
eu acho que quem realmente sintetizou com perfeição o verdadeiro mal nesse sentido é um ditado brasileiro muito famoso que diz: não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Isso é uma síntese perfeita da desgraça, porque ele não sabe, sabe que não sabe, e mesmo sabendo que não sabe, ainda que talvez no nível inconsciente, não quer saber e por fim odeia quem sabe. Ele despreza o conhecimento. Quando se chega nesse nível, e nesse nível se chega por orgulho, existe a escolha consciente, não só pela ignorância, mas pela arrogância. É isso que pauta aquilo que já falei há muito tempo atrás num vídeo chamado Idiocracia em Vigor. A mentalidade que guia determinados grupos que se põe contra toda qualquer forma de bom senso, contra qualquer forma de lucidez, é basicamente essa. São claramente ignorantes, não há dúvida, negam os fatos, negam a racionalidade mais básica, mas o fazem não apenas porque foram enganados, que atingiram um tal nível de mergulho naquele engano, que eles passam a adorar aquele engano, e qualquer tentativa de demovê-los vai gerar uma retaliação e um apego cada vez mais obstinado ao engano. Chega a um ponto que você não tem como mais realmente estar enganado. A pessoa sabe que está na falsidade, sabe que está na mentira, sabe que está corrompida, mas não importa mais, ela já abraçou aquela corrupção. Aí sim se torna consciente. Essa tragédia pode se colocar de determinadas formas, mas eu sempre vou citar aquelas que eu estou sempre batendo naquela tecla se a gente for pegar as linhas ideológicas principais. Primeiro, o militante de esquerda que deveria estar defendendo os interesses da imensa maioria trabalhadora, os interesses econômicos e materiais principalmente, e foi cooptado por uma doutrina de pautas de minorias, uma doutrina de pautas étnicas, culturais, estéticas, inicialmente de boa vontade. Eu reconheço, eu já fui enganado dessa forma também. Só que eu pensei muito ingenuamente que era uma questão de você esclarecer essas pessoas e mostrarem qual é o grau da manipulação. Isso já não é mais possível de ser negado, é fácil de demonstrar, está autoevidente. Pelo simples fato de que os inimigos históricos, os inimigos estruturais, que claramente se colocaram contra os direitos da maioria trabalhadora, são os principais apoiadores dessas pautas da neo-esquerda. Mas não adianta mais, você joga isso na cara, mostra isso e não tem mais jeito. Eles se abraçam àquele erro e permanecem nele. Não, os que fazem isso, né? Muitos de fato saíram. E o fato é que foram além. Além de se insistir naquela pauta, eles preferem abandonar a pauta anterior para passar especificamente essa. Ou seja, no começo foram enganados por um estado de ignorância, depois abraçam orgulhosamente esse erro. E ainda mais antigo, pela direita, a mesma coisa. Aquilo que deveria ser a defesa das tradições populares, dos valores culturais, estéticos do povo, se tornou, por manipulação, a defesa dos interesses financeiros de uma elite. E a essa altura também a maior parte deles já não aceita mais reverter esse quadro. Eles estão completamente corrompidos nesse sentido. O governo que nós temos hoje está nesse caminho, e a sua legião de fanáticos é nesse sentido. Por isso que eu não acredito realmente mais na possibilidade de que esse núcleo duro vai conseguir ser de uma certa forma salvo. Eu não gosto de usar esse termo, mas é meio irresistível. É esse apego determinado à ignorância deletéria. Então, sintetizando, é isso. Temos duas tradições distintas que dizem coisas que aparentemente podem ser contraditórias. Eu demorei um pouco para conciliar essas coisas, é verdade. Mas você pode, de fato, pegar a ideia da ignorância e do orgulho como uma dinâmica que funciona perfeitamente, de uma forma eficiente para maximizar o mal.
pessoa que pode ser enganada no estágio inicial de ignorância, mas que depois abraça esse engano por orgulho. Eu sou Marcos Valério XR, hoje é o dia 12 de maio de 2020. Obrigado por sua atenção.